Amados, primeiro eu quero dizer da minha alegria, do meu privilégio de poder estar com vocês. Fico muito feliz com a iniciativa do pastor Juscelio. Quero aproveitar até para parabenizá-lo por esta brilhante iniciativa de reunir toda a igreja em encontros dessa natureza, para que a gente possa ter a oportunidade, uma mão de duas vias, né? Tanto eu de conhecer a família de Deus, meus irmãos amados, povo de Deus que se encontra em Cambará, né? Fazer novas amizades, conhecer novos irmãos, como vice-versa, os amados poderem também nos conhecer e poder conhecer um pouquinho das nossas experiências também pastorais, eclesiásticas. Então, eu queria aproveitar para parabenizar ao pastor Juscelio Veloso. Também queria pedir licença ao pastor Juscelio e dizer que eu tomei a liberdade de convidar o pastor Reginaldo Lima, que é lá da Igreja Batista do Guatupê. Ele está conosco também aqui, está nos acompanhando. Você deve conhecer ele, né, pastor Juscelio? Pastor Reginaldo Lima, e ele me pediu para mandar o link para ele. Eu tomei a liberdade de mandar o link, tá? Eu ia pedir primeiro autorização ao pastor Juscelio, mas não deu tempo. Não precisa, não. Então, eu o faço agora, tá bom? Pastor Reginaldo é um grande amigo, é uma pessoa que é um amigo mais chegado que um irmão, né? Ele é pernambucano, mas viveu muitos anos no Pará, em Belém do Pará, e hoje ele está pastoreando ali a Igreja Batista do Guatupê, uma igreja que está crescendo, está se desenvolvendo também. Talvez seja uma igreja do mesmo porte que a dos Amados, tá? A igreja do Guatupé, só que ela já é igreja há alguns anos, né? E vem se desenvolvendo aí sob o pastorado do pastor Reginaldo. Estive pregando lá no aniversário, no último domingo. Foi uma bênção muito grande. Então, amados, eu gostaria de tomar a liberdade de falar um pouquinho com vocês sobre um tema que tem falado muito ao meu coração. Deus tem me incomodado muito, porque eu tive falando, inclusive, segunda-feira à noite passada, numa igreja em Ponta Grossa, a convite de um pastor que também é vereador em Ponta Grossa, pastor Ezequiel Bueno. A igreja dele não é batista, mas em função da nossa amizade e do fato dele também ser muito amigo do pastor Ivani Camilo, que o pastor Maurício conhece, né? O pastor Ivani Camilo esteve lá com a sua irmã Sueli, inclusive nos acompanhando, e eu gostaria de aproveitar e tomar a liberdade de, não é repetir, né? Mas é compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração e que certamente também tem muito a ver com os amados. Quando o pastor Juscelio colocou que nós estamos aqui com famílias reunidas, isso alegrou muito o meu coração, porque era exatamente uma palavra voltada para as famílias da igreja, e, portanto, a igreja ela é composta da reunião de várias famílias, né, que Deus colocou no meu coração. Eu também pensei em falar um pouquinho sobre as dimensões de uma igreja missional, mas os amados certamente já ouviram falar muito sobre esse tema, né? Missional, uma igreja missional, missionária, e talvez ainda no decorrer da nossa fala eu traga algumas situações em relação a isso. Queria pedir licença também para os amados, para falar um pouquinho do quanto eu amo esse casal, pastor Juscelio e irmã Andréia. Esse casal é um casal que eu tenho uma estima muito grande por eles. Fui pastor da Andréia durante alguns anos, né, Andréia? E depois um pouquinho do Juscelio, mas assim, menos, porque quando eu estava saindo da Ebenezer, Juscelio estava chegando, né? E Juscelio fez um grande trabalho ali como líder de jovens, né? Sob o pastorado do pastor Paulo, né? O pastor Juscelio. Depois o pastor Juscelio foi levado ao ministério. Não sei se foi com o pastor Paulo ou se já foi com o Robson na época. Acho que foi com o pastor Paulo, né? Foi com o pastor Paulo. Paulo Roberto foi o pastor que ficou no meu lugar lá, na Ebenezer, naquele tempo em que tivemos o privilégio de pastorear aquela igreja. E o pastor Juscelio, então, naquela época, eu já, no meu coração, nutria
a expectativa de que pastor Juscelio seria um pastor muito usado por Deus, como já está sendo. E depois da ida desse casal para a igreja do Cajuru, que depois se tornou a segunda igreja batista de Curitiba, ali com o pastor Valdo, né, esse casal também pôde ser uma bênção ali na vida daqueles irmãos. Já recebi testemunho de vocês, sobre vocês, que me alegrou muito e me orgulhou muito, pastor Juscelio, tá? Do trabalho que vocês fizeram com as famílias lá. Então, no meu coração, nutri isso. Mas, amados, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre, então, esse aspecto, tomando como base a vida de Neemias. Uma vez que as famílias, elas são o baluarte da igreja. Se nós formos observar bem o mandado de Deus que abençoa Abraão, lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, tem uma relação muito, muito especial com as famílias, com as etnias, com as nações, mas sobretudo com as famílias. Quando Deus diz para Abraão que nele, na descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas, né? Ou seja, em Jesus, né? As famílias seriam abençoadas. E por que eu estou dizendo isso? Porque, amados, existem duas instituições que, para mim, são as duas instituições mais poderosas e mais importantes da face da terra. A primeira é a família. Criada, idealizada, projetada por Deus. E segundo é a igreja. Claro que a igreja já foi projetada por Deus mesmo antes da fundação do mundo, né? Deus já sabia que o homem cairia, né? Deus já tinha providenciado, né, o envio de Jesus para que na cruz pudesse ser o pagamento com seu sangue único e exclusivo pela nossa redenção. Então, tudo isso já estava no projeto de Deus. Então, Deus já tinha também projetado a criação da igreja, o que se confirma e que se concretiza lá no livro de Atos, no capítulo 2, mas antes um pouquinho, no diálogo de Jesus com o apóstolo Pedro, no capítulo 16 de Mateus. Ali é o embrião da igreja, né? Ali é o embrião da igreja. Depois a igreja ela se desenvolve, se organiza em Jerusalém, depois ela se expande com a dispersão, né, que já estava dentro do projeto de Deus, e lá em Antioquia ela também ganha uma expansão ainda maior, depois crescendo, se desenvolvendo por todo o Oriente, depois vindo para o Ocidente, ali na Espanha, com as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Mas eu queria usar esse texto, porque esse texto fala muito ao meu coração e certamente fala ao de vocês também. Por isso eu queria convidá-los, se vocês tiverem fácil aí com a Bíblia na mão, para a gente abrir lá em Neemias, no capítulo 4. É um texto bem conhecido de todos, né? Porque esse texto é um texto usado em muitas pregações, em muitas mensagens. E eu não vou ler todo o texto, mas só um versículo apenas, é o 14, quando Neemias diz que depois dele inspecionar, dele acompanhar, dele observar, dele supervisionar toda a obra da reconstrução dos muros, não é? Ele fala para os nobres e fala aos magistrados e ao resto do povo uma palavra, ou dá uma palavra bastante encorajadora, uma palavra estimuladora, uma palavra reanimadora. Por quê? Porque havia um iminente perigo do ataque do inimigo ao povo que se preparava ali, ou que trabalhava e que se preparava para concretizar, para consolidar uma obra tão importante, que era a reconstrução dos muros de Jerusalém. Jerusalém, como vocês sabem, foi praticamente dizimada, destruída, queimada, e isso tocou profundamente no coração de Neemias, que servia lá no palácio, ao rei, e que ele não se acomodou na sua zona de conforto, mas ele entendeu que Deus o chamava, que Deus o vocacionava,
e que Deus o conclamava para ir realizar essa obra, a fim de restaurar a cidade de Jerusalém. Restaurar o ânimo, restaurar a alegria, restaurar o orgulho do povo judeu, do povo israelita, dos moradores de Jerusalém, e, acima de tudo, do povo de Israel naquela circunstância que era, né, o povo separado por Deus para poder proclamar as grandezas desse Deus maravilhoso. E aí ele diz o seguinte, continuando o texto: não os temais, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Em outras palavras, vossa família, né? Vossa família, vossa casa. Isso me fez lembrar também de Josué, que ao fazer menção junto ao povo que estava com ele, que se dispunha a entrar na Terra Prometida, Josué lembra ao povo que, apesar dos seus pais, apesar dos seus antepassados terem desobedecido a Deus, terem se voltado para outros deuses, adorado outros deuses, traído a fidelidade a Deus, ele e a sua família se manteriam fiéis a Deus, adoradores a Deus. Ele disse: eu e minha casa, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós escolhemos servir, adorar, obedecer e andar com o Senhor. E testemunhar do Senhor. Em outras palavras, a mesma coisa Neemias aqui diz para eles: olha, vocês não temam, porque o Senhor está conosco. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e pelejem pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa família. Em outras palavras, ele quer exatamente dizer isso, né? Que nós também, como igreja, que somos uma família, a família de Deus, todos vocês fazem parte da família de Deus em Cambará, da primeira igreja batista, né, Juscelio? É Igreja Batista de Cambará. É Igreja Batista em Cambará, só. Isso, Igreja Batista em Cambará. E eu acredito que vocês são muito... Eu acredito, e a Bíblia diz isso, né? Nós cremos nisso. Vocês são preciosos, vocês são muito especiais para Deus, e vocês têm uma responsabilidade muito grande, não é? De zelar, de cuidar das vossas famílias, dos vossos lares, mas também, como cristãos, como membros do corpo de Cristo, também de zelarem pela família de Deus, sob a liderança do pastor Juscelio e da liderança da igreja. Então, Neemias tinha sido levantado por Deus ali naquele contexto para reconstruir os muros da cidade. Eles estavam em ruínas, como todos sabem. Os muros eram baixos, os muros estavam baixos, estavam com brechas, com muitas fragilidades, e se tornavam um alvo muito fácil para a invasão dos inimigos, de modo que, ao perceber que os ataques eram dirigidos às famílias para desestimulá-las, para desanimá-las, que trabalhavam naquela obra, Neemias vai e convoca todos eles para se engajarem ainda mais, para se prepararem, para se capacitarem, não é? No que diz respeito a estarem com os recursos nas mãos, com a arma na mão, mas também com a ferramenta na outra, que eles já estavam com elas, mas que eles estivessem preparados, né, prontos, porque a qualquer momento a batalha poderia acontecer e não pegariam eles de surpresa. A ordem de Neemias foi dada para que cada um se comprometesse com aquela luta por sua família, né, mas também por Jerusalém. Se nós trouxermos para os dias de hoje, é isso exatamente que Deus espera de cada um de nós, de cada um de vocês, que vocês estejam prontos, que vocês estejam preparados, sempre. Lembrando-nos do apóstolo Pedro, lá na sua epístola, né, quando Pedro lembra disso, no capítulo 3, no versículo 15, se não me falha a memória, que ele diz assim: antes, meus irmãos, santifiquem a Cristo,
santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, o pedido da palavra de Deus, ou a palavra de Deus, conclama cada um de nós a estarmos preparados, né? Não é a nos preparar, mas é a já estarmos preparados, a já estarmos prontos. Por que razão? Meus irmãos, porque o nosso adversário anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz isso, né? Que ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A palavra tragar do grego, ela vai denotar, ela vai traduzir algo muito terrível. Ou seja, é a mesma palavra para o leão quando pega a sua presa e despedaça. Alguém já viu o leão despedaçando a sua presa? É terrível, né? É algo horrível. O leão despedaça, mas despedaça de uma maneira que não tem como recolocar no lugar os membros. Ele desmembra praticamente tudo. Neemias capítulo 4, versículo 14. Esse mesmo, pastor Juscelio. Então, amados, essa é a mesma palavra. Então, o nosso adversário, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele age de maneira muito sutil e de maneira muito complexa ao mesmo tempo, né? Porque ele usa também circunstâncias, ele usa as pessoas, ele usa o mundo, ele usa a sociedade, ele usa as experiências pelas quais nós passamos, não é? Para muitas vezes nos desestimular, nos desanimar, como igreja do Senhor, como família de Deus. Então, era isso que Neemias estava dizendo. Ele chegou para inspecionar os muros, né, mas para conclamar todos aqueles maridos, esposas, pais, filhos, né, e toda a família de Deus que ali estava, não só os grupos familiares, mas aqueles homens todos que ali estavam trabalhando, para lembrá-los de que eles tinham uma missão. Não é assim como nós hoje temos uma missão. A nossa missão é proclamar o evangelho de Jesus, é continuar construindo esse muro, elevando esse muro, não é? Onde seja um muro de uma construção de vidas. Na verdade, são vidas que nós estamos sendo chamados pelo Senhor a construirmos como igreja do Senhor. A igreja aí em Cambará, ela tem essa mesma missão. A mesma missão de restaurar famílias, de restaurar vidas, de restaurar pessoas que perderam seu lar, muitas vezes, por uma artimanha de Satanás, desagregando lares, separando casais, né, levando vidas a se perderem nas drogas, nas bebidas, no alcoolismo, e assim por diante. Então, essa é a obra da reconstrução que Deus tem conclamado e chamado vocês a reconstruir. E daí o Neemias tem dito algo que a palavra de Deus repete em vários lugares, desde Gênesis até Apocalipse. Existem 365 vezes escrita na Bíblia a palavra não temas, não temais. Meus amados, isso é tremendo. Deus proporciona um dia, uma vez, a palavra não temas para um dia do ano. Ou seja, 365 dias do ano, esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é dono dessa igreja, esse Deus que é o cabeça, esse Jesus amado que é o cabeça desta igreja, ele tem dito para vocês, não temam, eu estou contigo, não te desampararei, jamais te abandonarei, estarei com vocês até a consumação dos séculos. É isso que Deus tem dito. Agora, quem é que nunca sentiu medo, né? Aí é interessante. Aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque o medo é uma coisa que todos nós sentimos. O medo nos acompanha durante toda a vida. Sentir medo, meus amados, às vezes, pode ser até benéfico, né? Pois nos faz perceber a nossa limitação, a nossa vulnerabilidade. Talvez
O medo, quando ele se torna excessivo, aí sim ele vai nos controlar, aí sim ele é prejudicial, ele é maléfico e ele é diabólico, tá? Por isso que a gente tem que compreender bem essa mudança, né? Essa linha que é tênue do medo. Então, esse medo, ele, via de regra, causa 3 reações distintas. Ele pode nos paralisar, pode nos fazer recuar, ou pode nos fazer avançar, não é? E quando Neemias fala, não tenham medo, né? O Senhor está com vocês, se lembrem disso, o Senhor está com vocês. O Deus Todo-Poderoso de Israel está com vocês. O Senhor dos Exércitos. Essa palavra continua ecoando até hoje. Meus irmãos, vocês têm uma grande responsabilidade de pregar e proclamar o Evangelho de Jesus para que Cambará seja alcançada para Jesus, mas, ao mesmo tempo, vocês têm um grande privilégio, é um privilégio tremendo, tremendo, que Deus não confiou somente ao pastor Juscelio, à irmã Andréia, ao pastor Maurício, ao pastor Edney, não, ao pastor Reginaldo, que estão aqui, a nós pastores, não, mas a todos que fazem parte da família de Deus, a todos que fazem parte do corpo de Cristo, que são membros da igreja do Senhor Jesus, espalhados por todos os lugares. Então, essa é a responsabilidade que nós temos como discípulos de Jesus, como servos do Senhor. Então, e como maridos, e como esposas, e como filhos, e como irmãos, nós também temos essa responsabilidade nos nossos lares. Se nós temos algum membro da família que ainda não é salvo, ainda não é convertido, ainda não é transformado pelo poder do Evangelho. Nós temos essa responsabilidade, por isso que temos que testemunhar de Jesus, que desenvolver um comportamento, uma atitude e um conjunto de ações diárias, né, que toquem, que impactem a vida daqueles que nos observam. Eu me lembro que meus pais, sempre que me observavam, quando eu saía, aos 17, 18 anos, eu saía de Campina Grande, de um bairro chamado José Pinheiro, para um bairro chamado Prata, lá do outro lado, passando pelo centro, dava uns 4, 5 bairros, incluindo o centro. Eu ia a pé, porque naquela época eu não tinha dinheiro, eu estava sem recurso, aí eu comecei a trabalhar novamente, aí consegui, aí já ia de ônibus, mas em determinados momentos eu ia a pé. E às vezes eu até ia para fazer exercício também. E eles diziam, mas que coisa! Como é que você vai desse jeito? É gostar demais dessa igreja. Eu falei, não, pai, não, painho, não, maninha, né? Lá no Nordeste da Paraíba a gente fala, não, painho, não, maninha, eu amo demais a Jesus. Eu vou lá porque é a Jesus que eu amo. E lá nesta igreja, Jesus é amado, Jesus é obedecido, Jesus é seguido, Jesus é honrado. E eu me identifico com eles. E isso não demorou muitos anos, né? Quando eu fui para Rondônia, com 19 anos, fui embora para Rondônia. Quando eu estava com 20 anos, 20 para 21, antes de eu me mudar para Pato Branco, no sudoeste do Paraná, que eu mudei com 22 para 23 anos, e me casei aos 23 para 24, minha mãe se converteu. Minha mãe entregou sua vida a Jesus. Eu mandei uma carta com plano de salvação para ela. Eles eram católicos. Anos depois, meu pai se converteu. Anos depois, meu pai entregou a vida dele a Jesus. Por quê? Amados, nós somos os primeiros missionários no nosso lar, junto às nossas famílias. Se há alguém da nossa família, da nossa parentela, que ainda não se entregou a Jesus, nós precisamos ganhá-los para Cristo. Nós precisamos levá-los aos pés da cruz. A responsabilidade é nossa. Privilégio, mas a responsabilidade maior ainda é nossa, é de cada um de nós. Por isso que nós precisamos compreender isso, que as duas mais importantes instituições da face da terra são a família e a igreja. E Deus tem um projeto muito especial para essas duas instituições. Meus amados, e é isso que o apóstolo, que o líder Neemias está tentando falar para a gente aqui, né? Apesar, ele diz o seguinte, os inimigos das famílias de Jerusalém eram perigosos e não desistiam facilmente. Em outras palavras,
Neemias queria dizer isso, até porque Neemias foi visitado por Gesem e por Sambalate, num outro contextozinho aqui dentro do contexto maior, e que tentaram desviar o foco de Neemias. E Neemias disse o seguinte: olha, eu não tenho tempo a perder, não. Eu não tenho tempo a perder. Eu estou construindo uma grande e maravilhosa obra. Então, da mesma forma, somos nós. Nós estamos construindo essa maravilhosa obra para o Senhor. É do Senhor. Nós somos os pedreiros, né? O mestre de obras, os artistas que trabalhamos nessa obra do Senhor. Somos os servos, é a palavra mais adequada, que trabalhamos nessa obra do Senhor, porque a obra é dele, não é nossa. Mas ele nos chamou para que nós construíssemos com o equipamento de construção, mas também com a outra arma na mão. E qual é a outra arma? Qual é a outra arma que a gente dispõe? E qual é a arma que Deus se refere? É a Bíblia. É a palavra de Deus, poderosa palavra de Deus. Pastor Paul Collins, um pastor muito amado meu, foi meu pai na fé, na verdade. Ele mora ainda em Campina Grande, ele está com 80 anos, 82 anos, americano, e ele disse assim para mim: olha, pastor Dosval, nunca me esqueci daquele dia em que você me pediu para repetir, eu pedi para ele repetir essa história umas 2, 3 vezes para eu gravar, não é? De que ele estava um dia indo para uma cidade pregar, levar um monte de Bíblias para aquela congregação que estava se formando, e a polícia lá da Paraíba parou o carro dele, porque tinha uma gangue que estava carregando armas, transportando armas e fazendo tráfico de armas lá, e ele disse que pararam ele e disseram: o senhor não tem alguma arma aí no carro, não? Acharam ele meio, né, americano, meio achando que ele podia estar trazendo armas. Ele falou: tenho um monte de armas ali no meu porta-malas. E aí os soldados disseram: que negócio é esse? O senhor tem mesmo? Tenho sim. Tem um monte de armas. Eu acho que deve ter umas 500 armas ali. E os soldados ficaram: não, então o senhor abre lá, e já tiraram a arma, já. Calma. Quando ele abriu o porta-malas, eram Bíblias. Um monte de Bíblias, 500 Bíblias. Ele estava levando para pequenas Bíblias, né, para serem distribuídas, pequenas Bíblias para as pessoas que estavam se convertendo naquela cidade. E aí o homem disse: o senhor disse que era arma, mas são Bíblias, que história é essa? O senhor está querendo brincar com a gente? Ele falou: não, querido, eu sou pastor. Pastor, desculpa, é porque a gente está aí, estamos fazendo cerco a uma quadrilha que está transportando armas por aí. Aí ele disse: pois é, mas é a arma, eu não menti para vocês, é a arma mais poderosa da face da terra, porque ela mata o homem de dentro para fora, e não de fora para dentro. O revólver, o fuzil mata o homem de fora para dentro. E essa não é, essa arma mata o homem de dentro para fora, transforma o homem, regenera o homem. Essa história eu nunca esqueci, e eu nunca parei de repetir. Portanto, não tenham medo. Satanás é ardiloso, cruel, não se cansa. Nós não podemos baixar a guarda e vacilar, não é? Senão ele vai fazer estragos. E esses estragos podem ser até o desânimo, né? Pode ser a não vontade de ir na igreja, a não vontade de estudar a palavra de Deus, a não vontade de falar de Jesus para um amigo, para um parente, e tem uma série de outras atitudes e outras posturas que a gente pode desenvolver, né? A mesma expressão para não ter mais é a mesma expressão coragem. É a mesma expressão do hebraico, tenham coragem. É a mesma expressão. O problema, sabe qual é? Que a gente entende errado o significado de coragem. A gente acha que coragem não é não sentir medo. E coragem não é sentir medo. Não sentir medo. Coragem não é não sentir medo. Entendam, né? Coragem não é não sentir medo. Coragem é fazer aquilo que temos medo de fazer. Mesmo tendo medo, né? A gente vai fazer. Porque Deus nos mandou fazer, Ele é o nosso general, Ele é o nosso Senhor, o Senhor dos Exércitos. Ele vai nos capacitar, Ele vai colocar as palavras certas nas nossas bocas, e nós vamos falar, e nós vamos testemunhar.
E nós vamos ganhar o nosso cônjuge para Jesus, nós vamos ganhar com o nosso testemunho os nossos filhos, ou os nossos tios, os nossos parentes para Jesus. Mas, em segundo lugar, amados, eu queria também trazer uma outra palavra que me vem nesse contexto aqui, que está ali nessas palavras de Neemias e que tem uma relação muito forte conosco, né, que somos seus discípulos de Jesus e membros da igreja. Confiar no Senhor. Nós precisamos, além de não ter medo, nós precisamos confiar no Senhor, porque confiança e fé andam juntas, de mão dadas, não é? A partir do momento que a gente deposita a nossa esperança e confiança no Senhor, ele começa a agir. O Salmo 40, versículo 1, nos diz exatamente isso. Lá no Salmo 40, o salmista nos exorta exatamente, e nos lembra, melhor dizendo, a palavra lembra, que se a gente esperar confiantemente no Senhor, ele vai se inclinar para nós e vai nos ouvir. Quando nós clamamos por socorro, ele nos ouve. Nos ouve. O salmista nos lembra também no Salmo 46, no verso 1, né? E esse aqui é mais conhecido ainda, né, do que os outros. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, Deus estará sempre presente conosco. Por isso é preciso confiar nele. Confiar é ter convicção, certeza de que o Senhor vai estar conosco em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Os moradores de Jerusalém ali precisavam se lembrar de quem era o Senhor. Por isso que Neemias disse: lembrem-se do Senhor, vosso Deus. Lembrem-se. Vocês precisam se lembrar quem é o Senhor. É o dono de tudo. É o dono do ouro, da prata, é o dono do mundo, é aquele que governa a tudo e a todos. Amados, nós temos um Deus que é aquele que governa a tudo e a todos. Existe um pensamento que é um sofisma. Sabe o que é sofisma, né? Sofisma, eu vou explicar. Sofisma é uma mentira disfarçada de verdade. É uma mentira, mas está disfarçada de verdade. Sabe qual é? É o seguinte: o sofisma é de que o bem e o mal são duas forças antagônicas, não é? Que se encontram. É a maior mentira. Não é verdade. Satanás tenta incutir isso nas nossas cabeças. Não tenham medo. Confiem, porque do Senhor não é força, do Senhor é o poder. Deus tem todo o poder. Deus é onipotente, ele tem todo o poder. E Satanás tem força, que é pequena, limitada, permitida por Deus. Deus é que permite que Satanás faça só aquilo que ele permite, mais nada. Por isso, precisamos confiar no Senhor. Deus vai erguer ainda mais a Igreja Batista de Cambará para a glorificação do seu nome. Deus vai erguer esse ministério aí para que vocês possam ganhar e conquistar essa cidade para Jesus. Confiem nele, confiem no Senhor, porque ele é grande e temível, né? Como diz o texto lá, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Ser Supremo, o Criador de todas as coisas. Quando nós compreendemos que servimos ao Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso, ao que governa a tudo e a todos, o nosso coração descansa em paz, amados. Por quê? Porque é só olhar e se lembrar do que o Senhor já fez por nós. Era isso que Neemias estava querendo dizer ali. Se lembrem do Senhor. Olha o que ele já fez pelo povo de Israel. Tirou vocês do Egito, não é? Levou vocês pelo deserto durante 40 anos. Ele foi fiel, ele continua fiel. Ele só não é fiel quando nós desobedecemos a ele. Aí quando nós desobedecemos, ainda assim ele é fiel, né? A Bíblia diz. Mesmo que a gente o negue, ele continua sendo fiel. Mas as bênçãos dele não caem mais sobre nossas vidas, não é? Precisamos nos lembrar quem ele é, confiando nele. E, em terceiro e último lugar, lutem, pelejem, lutem, labutem, trabalhem, se esforcem pelas suas famílias, se esforcem. E eu acredito, meus irmãos, que essa palavra não é só para as nossas famílias, do nosso seio familiar, do nosso núcleo familiar. Eu acredito que essa palavra é para cada um de nós, é para que a gente alcance outras famílias também.
Outras famílias que precisam ser felizes como é a nossa família. Se a sua família, meu irmão, a família da Raquel, a família da Ana Maria, a família do Mateus, a família da Renata, a família do Reginaldo, a família de cada um de vocês é toda convertida, amém! Aleluia, glória a Deus por isso. Mas existem famílias de alguns dos nossos irmãos que ainda não são. E as outras famílias de Cambará que ainda não entregaram a vida a Jesus, não é? Que são famílias de amigos nossos, famílias amigas da gente. Então, nós temos que nos envolver nessa batalha, sabendo que isso é um investimento pessoal, não é? Mas, ao mesmo tempo, que isso é um trabalho conjunto, como igreja do Senhor. Estamos unidos, né? O texto vai nos dizer lá e o contexto vai nos dizer que cada um daqueles que estavam em Jerusalém tinha um papel na defesa dos seus domínios. Neemias estabeleceu lá toda uma organização, não é? Portanto, as famílias estavam unidas por essa razão. Então, hoje, quando a família unida se reúne para orar, quando a família unida se reúne, uma pena que a gente não tem mais hoje cultos domésticos, né? É uma coisa que a gente precisava resgatar. Cultos domésticos. A gente precisava resgatar, porque é na unidade da família que Satanás é derrotado ainda mais. Quando a família se une para orar, se junta para orar, para interceder, para ler a palavra, para sabe, ruminar um pouquinho sobre aquilo que a gente ouviu no sermão de domingo lá na igreja. E durante a semana a gente divide, né, o sermão em várias partes e com a família a gente, ou na hora do almoço, 5 minutinhos só. A gente, naquele momento que a gente ora para agradecer a Deus. Claro que essa é uma realidade aqui da região metropolitana, pastor Juscelio e André conhecem bem, é muito difícil. Mas para vocês no interior, na cidade do interior, se torna um pouquinho mais fácil, não é? Não estou dizendo que também é moleza, não é. Eu sei que não é fácil, não é? Mas como lutar essa batalha espiritual contra a família? É a pergunta que fica. O que fazer quando você percebe que a sua família está sendo atacada pelo inimigo, né? Aí, para encerrar, 3 lições bem rapidinho que podem se destacar aqui para a gente poder aplicar nas nossas vidas. A primeira lição é que a gente precisa ter consciência de que há uma batalha. Meus irmãos, há uma batalha. É uma batalha espiritual. Essa batalha existe. Você não pode se esquecer disso. Não se esqueça jamais que existe uma batalha. É uma batalha. E nós precisamos admitir que estamos indo para um combate, não para um lazer. Igreja não é um clube, né? Nós sabemos isso. Igreja não é um clube. Igreja é um lugar de adoração. É um lugar de expressão máxima do nosso amor por Deus. É lá que nós vamos adorar o Deus Todo-Poderoso. E Ele é o único espectador. A igreja não é o lugar que nós vamos assistir o culto. Engana-se quem pensa que quando o pastor Juscelio está pregando, o pastor Maurício está pregando, o pastor Edney está pregando, a gente vai lá assistir o culto ou a mensagem. Não, nós vamos participar do culto. Vamos prestar um culto de adoração a Deus. E existe um momento em que nós vamos ouvir Deus falar, através do seu servo, através do instrumento que Deus usa, que é o pastor, né? Usando, claro, a sua palavra bendita. Então, em primeiro lugar, você precisa ter a consciência de que há uma batalha. E essa batalha, ela não é contra a carne. Efésios nos lembra disso. Ela é contra as potestades, contra o príncipe, né, das trevas, a Bíblia nos lembra disso. E nós, infelizmente, tem muita gente que tem um completo desconhecimento, uma ignorância de que nós estamos numa batalha espiritual. Meus amados, é por essa razão que o mundo, não é? O mundo está tentando sorrateiramente, com os seus sofismas, com as suas filosofias vãs, inúteis e diabólicas,
entrando nos nossos lares, entrando nas nossas igrejas, não é? E tomando cativo pessoas que vão se desanimando. Por quê? Porque estão abrindo brechas, abrindo lugares, abrindo lugar para que esses pensamentos, essas ideologias avancem nos nossos lares, nos nossos... Por isso que o apóstolo Paulo, falando em Romanos capítulo 12, do verso 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, agradável, né? Santo, me ajuda aí. Entendeu? Em sacrifício santo, Em sacrifício vivo, e agradável. Vivo foi a palavra que me fugiu. Vivo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, com esta sociedade, com este padrão do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente precisa se renovar, né, com a mente de Cristo a cada dia e através dos princípios de Deus, dos valores de Deus, e experimentar essa vontade preciosa, maravilhosa, perfeita, agradável de Deus, que é a sua direção, a sua orientação, e é só pela palavra, só por essa arma maravilhosa. Segundo lugar, você precisa conhecer o seu inimigo. Segunda lição, você precisa conhecer o seu inimigo. Se nós estamos em batalha e há um inimigo, a gente precisa conhecer bem o inimigo, né? E o nosso inimigo não é o nosso cônjuge, não é o nosso irmão. Repare, meu irmão, o nosso inimigo não é o nosso irmão, hein? O nosso inimigo não é o nosso próximo. Muitas vezes a gente fica, né, bicudo com alguém que nos ofendeu e tal, e a gente corta relações. É errado. Deus quer que nós perdoemos. A capacidade de perdoar não é humana, é divina. É Deus quem nos dá. Mas Ele nos dá. E a gente tem que estar disposto a dizer: Senhor, eu quero perdoar, me ajuda. E perdoar. E se aproximar dessa pessoa e conquistá-la para Jesus e mostrar o testemunho de Jesus para essa pessoa. Então, o nosso inimigo é quem está por detrás de todas essas confusões e crises, é aquele que articula de fato todas as forças contra a família, contra a igreja do Senhor. É Satanás. Ele é o nosso adversário, né? Eu costumo dizer que nós temos 3 inimigos. Aliás, costumo não, isso é teologicamente absolutamente defendido. 3 inimigos você tem. É o mundo, é Satanás e é você, a carne. O maior inimigo que a gente tem é a nossa própria carne. Porque a nossa vontade, quando ela se encontra com a vontade de Deus, e a vontade minha, humana, do Dorival prevalece, eu vou ser sempre derrotado. Eu vou sempre perder. Eu nunca vou ser bem-sucedido. Mas quando a minha vontade se encontra com a vontade de Deus e a vontade de Deus prevalece, eu vou ser sempre vitorioso. Sempre. Por isso, o seu maior inimigo é você mesmo. Se você quiser conhecer o seu maior inimigo, olhe no espelho. É a sua carne. Porque a nossa carne tem a tendência de fazer aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Desagrada o Espírito Santo de Deus. Então, esse inimigo, né, que nós precisamos conhecer, nós precisamos nos conhecer, sem dúvida alguma. O autoconhecimento é uma coisa fundamental para o cristão. Eu preciso me conhecer muito bem. Me conhecer sabendo que eu sou miserável, pecador, limitado, não é? E que a qualquer momento eu posso falhar. E que a qualquer momento eu posso cair. Eu só estou em pé por causa da misericórdia e da graça maravilhosa de Jesus. É Ele que me sustém em pé. Então, se eu me conheço bem, eu vou cada vez mais buscar quem? O fortalecimento da palavra de Deus. É ela que vai me suster, vai me fortalecer cada vez mais. Ele é a armadura de Deus, não é? Contra os inimigos. Aí tem o diabo, Satanás, e aí tem o mundo também, né? Com essas ideologias, como a ideologia de gênero, confundindo a cabeça dos nossos adolescentes, das nossas crianças, das nossas famílias. E terceira e última lição para eu encerrar aqui, nós precisamos entrar nessa batalha com as armas adequadas. Que armas Deus tem nos dado? Meus irmãos, é a palavra dele, é a oração, é a santificação,
é uma vida de envolvimento com a igreja local, cada vez mais, não é? Andando em absoluta harmonia, unidade com o pastor, com os líderes que Deus tem colocado sobre nossas vidas, não é? Orando por eles, amando eles, né? Apoiando eles, e assim por diante. E amando o nosso irmão, servindo o nosso irmão. Ao servir, essa é a comunhão, né? Eu acredito que é outra arma. Olha, eu considero armas preciosas que Deus coloca ao nosso dispor. A palavra de Deus, primeiro lugar. Segundo, a oração. Terceiro lugar, a comunhão. Quarta, a santificação. Eu diria que santificação é a terceira, que é proporcionada pela palavra e pelo conhecimento da palavra, né? Pelo envolvimento com o Espírito, intimidade com o Espírito. Quarta, comunhão dos santos, não é? E quinta, obediência, claro, obediência às autoridades, obediência à palavra, o amor que nos une e assim por diante. Concluindo, meus amados, há muitas famílias, e eu diria até igrejas que estão fragilizadas. Por quê? Porque tem aberto brechas, tem permitido que essas brechas se mantenham abertas. Quando Neemias conclamou o povo, ele conclamou o povo para poder fechar essas brechas. O povo tinha na mão uma ferramenta e tinha na outra uma arma. Com a ferramenta, eles iam fechando as brechas. Eles iam construindo esse muro. E com a ferramenta da arma, estavam preparadas para combater contra o inimigo que vinha. E a gente sabe que o inimigo sempre quebrou a cara quando o povo de Deus estava em comunhão íntima com Deus. Não é? Mas quando não estava, infelizmente, o povo saia derrotado, né? Então, eu acredito que é hora da gente continuar construindo, reconstruindo os muros que o inimigo tenta, de todas as maneiras, destruir, não é? Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar alerta, vigilantes. A Bíblia diz, orai e vigiai, para não cair em tentação. Que a Igreja Batista de Cambará, que é as famílias desta igreja, as famílias que se reúnem aí, sob a liderança e o pastorado do pastor Juscelio, né? Aí na Igreja Batista de Cambará, seja também com o pastor Maurício, ali em Jacarezinho, e pastor Edney também aí em Londrina, né? E pastor Reginaldo ali no Guatupê, as famílias estejam cada vez mais alertas, preparadas, antenadas, né? Sobretudo observando que nós vivemos dias difíceis, dias em que a sociedade está sendo vilipendiando aqueles que querem viver os princípios de Deus, querem praticar, nutrir, cultivar os princípios de Deus, os valores de Deus. A sociedade tem desconhecido, tem sido indiferente para com os princípios de Deus e tem até rechaçado, né? Tem até evitado, tem negado esses princípios, esses valores, porque são valores e princípios que vão fazer com que eles abram os olhos e de que eles percebam, acima de tudo, de que nós vamos na contramão do mundo. Aqueles que querem fazer a vontade de Deus, aqueles que querem seguir a Cristo. Né? Por isso que Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo não é fácil. Seguir a Cristo é difícil. Mas seguir a Cristo é a coisa mais prazerosa e mais maravilhosa, mais bem-aventurada que existe na face da terra. E esta igreja amada, com as suas famílias, que as famílias desta igreja e que as famílias da cidade de Cambará, né, se rendam cada vez mais aos pés de Jesus. Olhem para Jesus. Amados, eu, como pastor e ex-coordenador aqui da Grande Curitiba, queria compartilhar rapidamente, para poder também atender uma linha que o pastor Juscelio me pediu, que eu não posso deixar de falar. Ao longo desses meus 13 anos como coordenador da Grande Curitiba, que hoje é o Felipe, pastor Felipe, aquele que vos falou na semana passada, eu já testemunhei muitas igrejas se fragilizando, se deteriorando
porque deixaram de olhar para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus, o dono da igreja, para olhar para outros aspectos, muitas vezes para coisas absolutamente insignificantes, para detalhes, para aquilo que o autor do livro A Videira e a Treliça e a Videira fala, para as treliças. Treliças são secundárias, programas de igreja, atividades, eventos, planejamento, técnicas, não é? Estrutura física, até a estrutura organizacional, tudo isso é treliça. Treliça. É importante? É, mas não é o mais importante. O mais importante é a minha santificação. O mais importante é a minha intimidade com Deus diária. O mais importante é a minha obediência ao Senhor. O mais importante é a minha unidade com a minha igreja, com o meu pastor, com a minha liderança. O mais importante é o meu testemunho diante daqueles que são meus vizinhos, meus amigos, meus colegas de trabalho, meus colegas de escola. E eu tenho observado que muitas das nossas igrejas, às vezes, se perdem por isso, que elas ficam preocupadas com esses outros aspectos e se esquecem do olhar, do aspecto mais importante, que é a palavra de Deus, que é o evangelho. A essência do evangelho é o amor, né? E nós precisamos amar. E quando nós perdoamos, e quando nós, a gente fala muito assim, releva, né? Eu acho que releva alguma coisa que alguém nos fez, nós estamos amando. Nós estamos amando. É ter misericórdia do outro, dizer, não, deixa ele, não sabe o que está fazendo, né? Certamente ele vai reconhecer que pisou na bola comigo, e um dia ele reconhece, pede perdão e pronto. Mas nós não, por poucas coisas estamos, às vezes, deixando de ir para a igreja, às vezes criando um problema com... Eu não estou aqui falando que, nem porque o pastor Juscelio comentou nada comigo, jamais, mas às vezes com o nosso pastor, né? Que não é o caso aí de vocês. Mas em outras realidades eu vi isso. Cria-se uma situação com o seu pastor, com o seu líder, com a liderança da igreja, ou o próprio líder cria com eles, e assim por diante. As igrejas vão se fragilizando, vão abrindo brechas. Eu espero que não seja jamais, que essa congregação, que esta igreja amada de Cambará, continue olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, continue trilhando o caminho da reconstrução dos muros, essa reconstrução que requer de cada um de vocês amor, dedicação, empenho, obediência, fidelidade.